Bom, então, oficialmente estamos começando esse encontro síncrono do curso de Dispositivos e Sistemas Fotovoltaicos. Hoje é dia 11 de setembro, 2 horas, como de costume, às sextas-feiras. Vamos dar início, então, ao nosso terceiro encontro síncrono. Muito bem, então, como de costume, né, a gente tem aqui uma série de slides em que eu tenho algumas questões para discussão. E aí eu vou lembrar que na aula anterior ficou faltando um bloco de discussão, eu vou começar com ele, e aí para quem não lembra da metodologia, eu vou sempre lembrar rapidamente no começo dos nossos encontros. A ideia aqui eu vou dividir vocês em grupos aleatoriamente, vocês vão iniciar uma discussão lá nos grupos paralelos, depois de um certo determinado tempo que eu vou estabelecer, vocês vão voltar para a sala principal, a gente vai debater, discutir, eu vou tentar explicar, e eventualmente tirar alguma dúvida, tá? Bom, uma mensagem importante nesse momento é lembrar que na segunda-feira nós vamos ter um encontro, tá? Um encontro síncrono igual a esse, às 16 horas, tá, gente? Não é às 2 horas, como de costume, mas sim às 4 horas da tarde. Então, nesse encontro de segunda-feira, dia 14, a gente vai discutir a resolução da lista de exercícios número 1. Essa lista é referente às aulas 1, 2 e 3, tá? Um recado aí sobre essa lista, lá na questão 1, 2 e 3, se não me engano, que fala sobre o balanço energético nacional, eu pedi dados para analisar os dados de 2014 a 2018, de propósito, porque eu já tenho o gabarito dessa lista que eu fiz, na verdade, no ano passado, e os dados desse ano ainda não estão bem estruturados lá no portal da empresa de pesquisa energética. Então, podem fazer só de 2014 a 2018. Quem quiser eventualmente analisar e trazer alguma discussão sobre 2019 também vai ser super bem-vindo, tá? Bom, algumas pessoas comentaram lá, quer dizer, na verdade teve um comentário no YouTube até agora, que foi do Matheus. Obrigado, Matheus. Ele mencionou falar sobre o Radiasol, demonstrar o Radiasol. Vamos ver se vai dar tempo aqui hoje. Se não der tempo, eventualmente eu vou ver se eu consigo fazer um videozinho, mas não sei se vai conseguir ficar pronto até segunda-feira. Mas o Radiasol ele é muito intuitivo. Para quem não conseguir usar o programa, pode me mandar uma mensagem lá no grupo do WhatsApp também, e eventualmente a gente troca alguma figurinha, tá? Bom, gente, então, tendo dado os avisos iniciais, eu vou dividir vocês nos grupos e as 4 perguntas iniciais são essas que estão na tela, tá? Só relembrando, ainda é da aula 2. E aí as discussões sobre a aula 3 vão começar no próximo bloco de discussão. Muito bem, então vou fazer isso agora, vou criar as salas de apoio. E uma coisa, o último recado. A gente criou um grupo de WhatsApp, para quem ainda não está no grupo de WhatsApp, eu recomendo, porque se eventualmente vocês caírem da conexão e tentarem voltar e a sala estiver cheia, eu estou aconselhando que exista um grupo de discussão paralelo no WhatsApp para quem não conseguir entrar na sala. Essa sessão está sendo transmitida também. Então, com isso, vocês não perdem o que está aqui na sala principal, tá? Bom, então é isso. Essa discussão inicial eu vou deixar 15 minutos, como de costume, né? Porque eu sei que sempre tem ali uma inércia para começar de novo. Então, vocês vão receber os convites para a sala de apoio a partir de agora. Vocês podem se encaminhar para lá e que vocês tenham uma boa discussão, viu? Até daqui a pouquinho, até daqui a uns 15 minutos. Voltaram, né? Beleza. Maicon confirmou aí, obrigado. O pessoal confirmou. Valeu. Isso aí, gente. Então, 15 minutos de discussão. Imagino que tenha sido suficiente. Se não foi, a gente pode discutir aqui na sala principal e tirar as dúvidas, tá? É bom também que aí quem quiser já ir escrevendo as dúvidas que surgiram nas salas, pode fazer isso lá no bate-papo. E aí a gente depois eu vou tentando responder. O pessoal perguntou o número do WhatsApp do grupo de discussão. E eu vou pedir o favor aí da Bia ou alguém que esteja lá no grupo para colocar o link do chat aí de novo, por favor. Bom,
A Thalita estava assim, mas parece que saiu antes, não entendi. Bom, também não entendi o que você quis dizer, mas tudo bem. Estamos todos aqui na sala principal e fica o aviso, mais uma vez, para entrarem no grupo de WhatsApp, no link que a Bia acabou de mandar, porque, eventualmente, se vocês estiverem tentando acessar a sala e não conseguirem, podem fazer um grupo de discussão paralelo no WhatsApp, tá? Por favor. Muito bem, gente, então vamos lá. Pergunta 1. Da forma como conhecemos, as células fotovoltaicas surgiram na década de 50. Discuta a primeira forma de uso desses dispositivos. Qual era o custo aproximado da energia fotovoltaica na época? Então, eu vou reabrir aqui os slides da aula 2, e onde eu coloquei uma linha do tempo para vocês, né? Então, deixa eu tentar abrir aqui, mais ou menos onde está. Bem mais para frente. Deve ser lá pelo slide 20. Não, mais para frente ainda. Beleza, então coloquei uma linha do tempo aqui para vocês, dizendo que, na verdade, o efeito fotovoltaico ele foi conhecido, né? Começou a ser observado pela primeira vez pelo físico francês Becquerel, em 1839, e aí depois de diversos avanços, né, no laboratório, dos mais importantes laboratórios do mundo, onde praticamente toda a tecnologia atual foi a embrionária, né, apareceu, é o Bell Labs, que é do laboratório criado por Graham Bell, né, um inventor do telefone. Eles desenvolveram a primeira célula solar de silício da forma como a gente conhece hoje, né, que é uma junção de dois semicondutores dopados, né, do tipo P e do tipo N. E aí uma estimativa é que nessa época essas células custavam, a energia, né, a potência, o valor da potência era da casa de $200, $280 por watt, né? E aí, basicamente, essa é a resposta da pergunta 1, ou seja, era uma tecnologia muito cara, mas assim como toda tecnologia nova que nasce, né, ela costuma ser cara e ela vem sendo desenvolvida, né, e acaba ficando cara com o tempo. Ah, tá bom, Thalita, obrigado. Oi, Gustavo, quer contribuir com alguma coisa? Bom, segunda Não, pergunta é só ouvinte até agora. tudo bem. Então, a segunda pergunta é: um grande impacto no custo da energia fotovoltaica ocorreu nos anos 70? Discuta o que houve nessa década, quais aplicações passaram a ser exploradas e qual passou a ser o custo da energia fotovoltaica. Bom, então eu vou voltar lá para os slides, né? E aí, continuando aqui a linha do tempo, a década de 50, né? E aí, por coincidência, né, esses dispositivos que foram desenvolvidos na década de 50 acabaram tendo uma aplicação imediata, que foi a corrida espacial, né? Onde a Rússia e os Estados Unidos estavam brigando, né, para ver quem dominava o espaço. E aí tem todo um contexto da Guerra Fria e tal, que eu não vou entrar em detalhes aqui. E aí a Rússia acaba enviando o primeiro satélite para o espaço, que é o Sputnik 1, depois o Sputnik 2, aí depois os Estados Unidos mandam um satélite, mas todos eles até então eram alimentados por baterias. E aí o satélite não durava mais do que alguns meses. E aí os Estados Unidos, em 1958, manda o primeiro satélite com células solares de silício, eram 6 células solares, tá? O Vanguard 1, e aí esse satélite funciona por mais de 6 anos, né? Se não me engano, operando os seus dispositivos. Então, olha aí o avanço, né? De alguns meses para vários anos por conta da tecnologia das células solares. Bom, pediram para eu deixar ele no mudo. Rapidinho. Muito bem. E aí, então, nessa época, né, em 1960, começam a surgir, na década de 50 e 60, começam a surgir empresas para fabricar células solares. Uma delas é essa Hoffman Electronics, e eles começam a desenvolver, né, essa tecnologia e conseguem atingir uma eficiência mais alta. Na década de 50, a tecnologia estava na casa dos 6, 7%, e aí um grande avanço para 14%, o que faz o custo, né, do watt ir para $100 por watt. Ou seja, uma redução de quase 3 vezes. Né? Bom, e aí tem muito desenvolvimento que acontece na década de 60, mas em particular na década de 70, uma empresa chamada Solar Power entra no mercado
E aí tem até, agora eu não vou lembrar o nome do CEO dessa empresa, mas é um cara supervisionário que traz diversas ideias inovadoras no processo de produção. E aí ele reduz o custo da energia fotovoltaica para casa dos 10 a 20 dólares por watt. E notem que agora é uma queda de 10 vezes, né? E essa tecnologia passa a ser competitiva para alguns tipos de aplicação terrestres, né? Não só espaciais. E como, por exemplo, claro que ela não competia com a energia de outras fontes, né? Petróleo, hidrelétrica, ainda estava muito caro para isso, mas ela competia em locais, aplicações remotas, né? Como, por exemplo, na década de 70 e 80, ela era muito usada na navegação, né? Para telecomunicações também. Então, as aplicações terrestres passaram a entrar no rol de aplicações da energia fotovoltaica. Muito bem, vamos voltar aqui para as perguntas. 3. Qual é o custo aproximado da energia fotovoltaica hoje? O que ocorreu para ter havido uma queda tão significativa no valor? Bom, e aí, continuando aqui os slides, né, eu vou avançar nos slides que falam de mercado. Vamos falar de crescimento na próxima pergunta. Eu quero falar principalmente agora de custo, né? Custo de produção. E aí esse slide aqui ele é essencial para a gente discutir isso. Aqui tem chama de learning rate ou learning curve, né? E aí duas coisas fizeram com que o custo diminuísse muito. O primeiro foi o desenvolvimento das células que passaram a ter uma eficiência muito mais alta, né? Bom, deixa eu me desculpar aqui, mas eu vou voltar em um slide lá na frente, lá atrás, porque eu gosto muito desse gráfico e ele é muito importante para a gente deixar ele passar batido, né? Aqui é um gráfico que mostra a eficiência, o histórico de eficiência das células solares, né? E aqui em azul, vou frisar primeiro, né, as células de silício, né? E aí tem lá, na década de 70, algo da casa dos 14%, como a gente discutiu. E aí a gente vai perceber, né, que na década de 80, aqui, ó, já estava algo da casa dos 20%, na década de 2000 já uns 22, 23%, e até hoje, né, o desenvolvimento que tem, que vem ao longo do tempo avançando, a gente tem aí uma célula solar de silício, o recorde mundial de 26%, né? Ah, professor, mas e esse valor pode aumentar? Não muito, tá? Existem estudos teóricos que apontam que a eficiência máxima de uma célula de silício é 29%. Então, tem só 3% aí faltando, e isso vai ser muito difícil de avançar, tá? Por conta dos dispositivos terem, obviamente, no mundo real, as perdas, né? 29% já considerando quase que um dispositivo ideal, tá? Então, a gente praticamente saturou o silício, e aí diversas novas tecnologias vêm surgindo ao longo do tempo. Essa semana teve um congresso muito interessante, né? É o Congresso de Especialistas em Fotovoltaico Europeu. Eu participei, teve alguns colegas da audiência que participaram também. A gente apresentou alguns trabalhos lá e teve a oportunidade também de assistir o trabalho do que vem sendo feito de mais atual no mundo, né? Então, eventualmente, se vocês tiverem acesso lá ao guia do Congresso e quiserem ver algum artigo, eu tenho acesso, eu posso baixar e passar para vocês, tá? Podem me pedir. Eu também tenho acesso aos vídeos, mas eu teria que passar a minha senha e aí isso vai ser um pouco mais complicado. Mas a gente pode tentar arrumar um bem bolado aí, se vocês tiverem muito interesse em assistir alguma palestra, a gente pode conversar no privado e eu posso talvez fazer um streaming ou alguma coisa do tipo, tá? Limite de Shockley Quasar, isso mesmo, Yannick, legal. Bom, e aí eu não vou falar mais sobre esse gráfico, por enquanto, vou só lembrar da questão, né? Então, um dos principais fatores para o custo diminuir foi o aumento de eficiência, tá? Então, se a gente voltar, aqui não tem mais, naquele slide lá da frente, a gente vai ver que hoje a energia solar fotovoltaica já está abaixo de aqui está euro, tá? Mas fazendo a conversão já em dólar,
está abaixo de $1 por watt. Tá? A tecnologia mais avançada está algo da casa dos 20 centavos de dólar por watt, ou seja, compete muito bem com as tecnologias mais baratas, como hidrelétrica e outras, né? Associado à questão do aumento de eficiência, tem uma questão importante em termos de mercado, tá? Eu não sou muito experiente nessa área de mercado, enfim, não sou especialista, mas eu sei que conforme a produção vai aumentando e as fábricas passam a ficar preparadas para fazer um volume maior, esse custo vai sendo diluído, né? Então, geralmente a gente tem esse gráfico, que é o tal do learning rate, ou learning curve, que a gente vê que conforme a produção de módulos vai aumentando, né, o preço do módulo vai diminuindo. Isso tem a ver com o mercado, né, com o fato das fábricas já irem se preparando. E aqui tem um impacto muito grande nos últimos anos da entrada da China no mercado. Tá? Até então, a China, há uns 10, 15 anos atrás, eles não competiam nesse mercado e passaram a competir. Né? Então, são grandes players aí no mercado, inclusive tirou muito do mercado da Europa, né? Recentemente, e teve diminuição no número de empregos, de pesquisa e tal, e desenvolvimento, mas isso vem sendo recuperado ao longo dos últimos anos. Tá? Muito bem, e por fim, para a gente não perder também 1 hora de aula só com a aula anterior, qual é o atual estado de integração da energia fotovoltaica no Brasil e da matriz energética mundial? Discuta sobre a expansão desse mercado e a geração de empregos. Esse é um assunto muito interessante, né, porque a gente percebe que a energia solar fotovoltaica ela é a energia que mais cresce no mundo hoje, tá? De todos os tipos de energia, é a que mais cresce. Antes de falar do crescimento dela, vou aproveitar que já estou nesse slide e vou falar um pouco da geração de empregos, que é um outro impacto econômico que a energia fotovoltaica tem. Então, esse é um gráfico de um relatório bem recente da IRENA. IRENA é a Agência Internacional de Energias Renováveis, mostrando aqui o crescimento de empregos ao longo dos últimos anos nas diversas áreas, nas diversas formas de energia. Né? A gente percebe que a solar fotovoltaica é a que mais emprega. Não era em 2012, se vocês perceberem aqui, e ao longo do tempo ela vai ganhando uma importância fundamental e hoje emprega mais de 3,5 milhões de pessoas no mundo, o que é muito legal. Tá? E aqui também um dado importante é que, no total, as energias renováveis elas empregam da casa dos 11 milhões de pessoas no mundo, o que também é um dado muito interessante. Eu esqueci de mencionar lá nos slides de história, fica ali, gente, a referência, tá? Aquela referência é muito boa. Deixa eu tentar achar aqui. Essa referência que está aqui, é um livro muito bom, fala da história do fotovoltaico com muito detalhe. Então, aconselho fortemente. Eu achei um link em que o site ele permite você folhear o livro. Eu não consegui esse livro aqui. E aí, se eventualmente alguém conseguir, pode compartilhar com a gente, né? Bom, eu não gosto muito de incentivar a pirataria, e não é isso que eu estou fazendo, tá, gente? Mas se alguém tiver aí um livro, tiver comprado e quiser compartilhar conosco, a gente agradece. E aí, voltando a falar de mercado, né? Aí a gente pode olhar as curvas de crescimento. Aqui eu tenho a capacidade instalada de fotovoltaico no mundo inteiro. Esse é um relatório do Fraunhofer, de 2019. Então, aqui a capacidade instalada em função do tempo, mostrando o crescimento exponencial dessa fonte de energia, e o que é muito bom, ou seja, o mercado está muito aquecido para quem quer trabalhar com isso agora. Tá? E aqui a proporção dos países. Né? Então, a China, de longe, é o país com a maior capacidade instalada. Claro que a gente já discutiu que per capita continua sendo a Alemanha, né, o principal, mas a China está aqui, um player importante. O resto da Europa, né, descontando aqui a Alemanha, América do Norte, Japão e por aí vai, são países onde a energia fotovoltaica é importante.
E nesse gráfico aqui da esquerda, que eu tirei do site da Associação Brasileira de Energia Solar, também mostra que a fotovoltaica vem crescendo exponencialmente ao longo dos últimos anos. Aqui, ó, 2020 nem foi contabilizado tudo, né, porque ainda está correndo o ano, o que é muito legal, né, gente? Então, no Brasil é uma fonte que está crescendo muito. E aí é interessante reparar que antes de 2012, antes da resolução da ANEEL sair, só tinham 7 sistemas no Brasil, o que era ridículo, né? Mas enfim. Bom, e era isso que eu tinha para discutir. Aí tem uma pergunta do Antônio Carlos. Professor, qual a tendência para células solares? Silício, filmes finos, perovskitas? Bom, então eu vou responder essa sua pergunta já atualizando vocês em relação ao congresso que aconteceu essa semana, acabou hoje. E aí, ô Antônio, eu que não trabalho com perovskita, eu fiquei um pouco decepcionado porque só tinha perovskita, praticamente, do Congresso, né? Na verdade, não só perovskita sozinha, né? Mas agora tem uma integração de célula solar de silício com perovskita em cima, formando uma célula de junção dupla, ou até mesmo tripla, mas a dupla já está bem avançada. Então, assim, a tendência está se demonstrando aí no cenário da pesquisa e desenvolvimento, que é o que eu tenho acesso mais rapidamente, é totalmente perovskita, assim. Eu diria que 40% do Congresso todo, 30% do Congresso todo falava de perovskita, mas falando especificamente de célula, desenvolvimento de materiais, talvez uns 70% do Congresso foi perovskita, tá? Isso no maior congresso de energia fotovoltaica do mundo. Muito bem, gente. A Beatriz falou também, ela participou do congresso, né? Eu também dei uma passadinha no pôster dela lá, apesar de conhecer o trabalho dela. E ela falou que células orgânicas também voltaram para o cenário. Isso é interessante de mencionar. As células orgânicas deu uma morrida, né? Deram uma morrida nos últimos tempos, aí, nos últimos anos, em relação à pesquisa, mas elas parecem estar sendo reacesas novamente, tá? Maicon, a gente vai falar mais tarde desses materiais, tá? Assim, estou só falando um panorama geral, pode deixar que a gente vai falar com mais detalhes das tecnologias mais para frente, para a gente não avançar muito aqui no horário. Muito bem, então eu vou voltar para os tópicos de discussão e finalmente a gente vai discutir agora a aula 3, que é a aula sobre recurso solar. Os vídeos estavam no YouTube, e aí, gente, vou puxar a orelha de vocês. Eu vou até abrir aqui novamente o meu canal, porque até ontem à noite, os meus vídeos tinham muito poucas visualizações. Não que eu quero que vocês assistam para que eu tenha visualização, mas é uma forma que eu tenho de saber quem está assistindo, né? Ou quantos estão assistindo. E os comentários me ajudariam a ter as dúvidas de vocês. Então, aqui ó, eu vejo que o vídeo da aula 3, parte 1, teve 77 visualizações, o que é legal. Basicamente, o número de pessoas está na sala agora. Mas os vídeos subsequentes, o vídeo 2 teve 51, o vídeo 3, 38, o vídeo 4, 36. Menos da metade. Então, eu vou puxar a orelha de vocês aí para lembrar que vocês têm que assistir a aula antes do nosso encontro, porque senão não faz sentido, né? Vocês vão para a sala de discussão sem argumentos e a aula não fica produtiva, tá? Muito bem, deixa eu baixar aqui a lista de usuários, eu faço isso de tempos em tempos para saber depois a presença. Bom, então tem aí, ó, bloco 1, são 3 perguntinhas só, eu vou deixar menos tempo para vocês discutirem. Vou criar as salas de apoio aqui agora e vou desejar que todos tenham uma boa discussão. Vão ser só 8 minutos, tá? E é isso. Vocês devem ter recebido o convite aí e vejo vocês daqui a pouquinho. Um abraço. Muito bem. Todos voltaram. Eu acho que tem um pessoal se confundindo aí e escrevendo aqui na sala principal. Eu não sei se está deixando de escrever lá na sala de apoio, viu? Antônio Carlos, João Vitor. Eu acho que o que vocês escrevem aqui, eu não tenho certeza se vai para a sala de apoio. Então, eventualmente, acaba fugindo da discussão lá, tá?
Mas sem problemas, eu não me incomodo nem um pouco. Podem ficar à vontade. Muito bem. Então, agora a gente está apto a entrar nas discussões da aula 3. E aí a primeira pergunta do primeiro bloco é: o espectro solar contém tá errado ali. Quais faixas espectrais? Qual é a mais intensa? Então, eu vou abrir aqui a aula 3 e a gente vai direto lá para o espectro solar. E aí, vamos lembrar primeiro que o espectro solar é esse quando a gente olha lá fora da atmosfera, né? Então, detectores colocados em satélites ou até mesmo estimativas feitas por modelos teóricos demonstram que esse é o espectro que chega do Sol na Terra, tá? O espectro solar AM0, né? A gente vai discutir o que é esse fator AM. E radiância espectral, gente, é a grandeza, e radiância é potência por unidade de área, tá? Watts por metro quadrado. E aí, quando a gente fala de radiância espectral, a gente está falando, então, quanto, né, de radiância tem em cada faixa pequena de comprimento de onda. E isso em função do comprimento de onda, então isso é um espectro, né? Então esse é o espectro solar, tá? Bom, quando a gente olha e compara com um modelo físico muito importante, que é a lei de Planck, né, da radiação de corpo negro, a gente então passa a ter essa curva vermelha. Essa curva vermelha nada mais é do que a irradiância dada pela lei de Planck, tá? Para quem não conhece radiação de corpo negro, eu aconselho que busque livros de física básica para estudar um pouco mais sobre isso. E aí, basicamente, essa é a fórmula, e vocês podem ver que depende fortemente da temperatura do corpo, né? Então, quanto mais quente é o corpo, mais intenso é esse espectro e mais ele se desvia para a esquerda, né? Ou seja, para energias maiores e comprimento de ondas menores, tá? E aí, conforme a temperatura diminui, o pico diminui e ele corre para a direita. Muito bem. Quando a gente olha esse espectro aqui, ele se parece muito com o espectro de corpo negro. Olha lá. E aí a gente consegue estimar a temperatura do Sol, que inclusive eu acho que é a segunda pergunta, né? E a temperatura do Sol, modelando, né, colocando essa temperatura na lei de corpo negro, dá 5.775 Kelvin, e aí ele casa muito bem com o espectro. Ah, professor, mas aqui está mais alto, aqui está mais baixo? Sim, fui eu que fiz esse ajuste, e aí o que eu respeitei aqui foi a integral debaixo da curva, né? A integral, que é a área debaixo da curva, e a dos dois dá igual aqui, tá? Essas linhazinhas que tem aqui, essas ranhuras, elas têm a ver com absorções de elementos químicos que tem lá no Sol, tá? Bom, vamos falar das faixas espectrais. Faixa espectral, né, é o tipo de energia que tem, aí cada comprimento de onda desse representa uma energia diferente. E aí, para quem lembra da equação lá de Einstein, né, que relaciona a energia da luz com o seu comprimento de onda, vale essa expressão que está aqui, é igual a HC sobre lambda. Então, quanto menor a lambda, maior a energia e vice-versa. Tá? Bom, então, a gente tem aqui uma janela espectral. Eu vou dividir aqui com a mão, tá? Basicamente, então, de 400 nanômetros para a esquerda, aqui 400. Então, ou seja, energias mais baixas, né? Desculpa, energias mais altas, né? Do que 400. Bom, 400 nanômetros não é uma unidade de energia. Fazendo a conversão aqui para energia, então a gente vai ter que 400 nanômetros Yannick, HF, isso. Só que a frequência da luz pode ser entendida como a velocidade sobre o comprimento de onda, tá? Então, a energia aqui, ó, referente a 400 nanômetros é 3,1 elétron-volts. Ah, tá, obrigado. Estava escrevendo besteira aqui. 3,1 elétron-volts. Então, para fótons com energia mais alta que 3,1 elétron-volts, a gente está numa faixa chamada ultravioleta, tá? Então, aqui, ó, é o UV. De 400 nanômetros, ou 3,1 elétron-volts, até 700 nanômetros, que é aqui,
Essa é a faixa que a gente chama de visível, que é o que os nossos olhos conseguem identificar. Tá? E aí, professor, qual é a energia do visível? A energia do visível, né, vai ali de 3,1 para baixo, e aqui é da casa dos 1,8, arredondando, tá? Electron-volts. Beleza. Daqui para cá, eu tenho comprimentos de onda mais altos, energias mais baixas. Qual a energia mais baixa de 700? Lembrando que 700 nanômetros é o vermelho, então eu estou abaixo do vermelho, ou seja, eu estou falando de infravermelho. E o infravermelho se estende por toda essa região. Ele vai até, se não me engano, 1 milímetro de comprimento de onda, ou seja, muito mais para lá. Tá? Então, a gente pode reparar que tem essas três faixas espectrais, né? Ultravioleta, visível e infravermelho. O pico do Sol está no visível, né? E isso explica um pouco de por que nós enxergamos nessa faixa, tá? Tem toda uma teoria de evolução do olho, pelo fato dessa energia estar mais disponível, enfim. Eu não vou entrar nessa discussão agora. Tem um pouco de UV, que é aquela questão de passar protetor solar e não sei o que, tem a ver com essa parcela aqui. E o infravermelho, ele também tem bastante no Sol, né? Então, se vocês olharem e repararem aqui, é difícil, né, com o próprio olho fazer isso, mas eu já fiz essa conta. Essa faixa aqui representa da ordem de 50% do Sol, o infravermelho, tá? Aqui talvez uns 40, agora eu não vou lembrar de cabeça, e aqui uns 10, ou até menos, né? Mas é mais ou menos essa proporção e essas são as faixas espectrais. Tudo bem? Pergunta 1 respondida. Alguém tem alguma dúvida? Se não, bom, como não escreveram aí, né? E a ideia é essa, né? Para eu poder ver a dúvida de vocês têm que escrever no chat ou abrir o microfone. Então, pergunta 2. Como se estima a temperatura do Sol? Também já foi respondida, espero que tenham entendido, senão também podem perguntar ali que eu tento esclarecer melhor. E 3. Como se pode estimar a temperatura da Terra exclusivamente por conta do aquecimento pela energia solar? Discuta o modelo físico e o valor final da temperatura. Isso aqui é uma das partes mais legais que eu acho dessa aula, a estimativa da temperatura do Sol, da Terra, né? Eu vou apagar isso aqui, tá? Então, aqui está a estimativa da temperatura do Sol, né? Tem a ver com o espectro de emissão de corpo negro que ele tem. E aqui tem um modelinho para a gente entender quanto de energia chega do Sol na Terra. Uma coisa importante que eu não falei, fazendo a área debaixo da curva, né? Ou seja, a integral, eu tenho 1.360 watts por metro quadrado. Lembrando que isso aqui é watts por metro quadrado por nanômetro. Quando eu integro, ou seja, eu multiplico pelo comprimento de onda, ele vira só o watts por metro quadrado, tá? Bom, será que a gente consegue chegar nesse valor de alguma forma com o modelo físico, além do modelo de corpo negro? É claro que integrando a curva de corpo negro eu também chego, mas olha que bonitinho esse modelo, né? Vitor, já vou responder sua pergunta, só um minutinho. Então, a lei de Stefan Boltzmann nos diz a densidade de potência total emitida por um corpo negro. Esse ρ aqui, né? Ρ de emissão do Sol, tá? A lei de Stefan Boltzmann diz que esse ρ de emissão ele vai com a quarta potência da temperatura de um corpo. Então, se eu sei a densidade de potência, eu calculo a potência multiplicando pela área de emissão. A área de emissão de uma esfera, estou considerando o Sol uma esfera, né, com um raio conhecido. A área de emissão é 4πr ao quadrado. Então, eu jogo aqui nessa expressão. Então, aqui a potência 4πr ao quadrado, que é a área, e σT a quarta é a lei de Stefan Boltzmann, a densidade de potência do Sol. Gente, não esqueçam, vão escrevendo as perguntas ali, porque senão a gente avança e vai entrar no próximo bloco e as dúvidas de vocês vão ficar esquecidas. E aí, substituindo aqui, né, gente, o sigma, o valor da constante de Boltzmann, desculpa, a constante de Stefan Boltzmann, é essa que está aqui, a temperatura do Sol que a gente já discutiu anteriormente, o raio do Sol, então eu chego a uma potência que é emitida do Sol de 3,84 vezes 10 a 26 watts. Essa é a potência total.
Ok, só que essa potência sai do Sol e vai chegar na Terra que está orbitando o Sol. A gente sabe que a Terra está orbitando o Sol numa órbita elíptica, mas que é muito próxima de um círculo. A excentricidade da elipse é muito baixa. Então, com isso, eu consigo saber, mais ou menos, estimar o quanto de energia chega aqui. Vamos fazer isso. Ó. Então, a densidade de potência que chega na Terra pode ser calculado como? Eu sei qual é a energia que sai do Sol, né? E eu sei que essa energia, prestem bem atenção aqui, vou fazer um modelo com a mão. Essa energia estava na área do Sol, lá na superfície do Sol, e ela vai se expandir, né? E ela vai se expandir nessas esferas. E aí, nessa esfera, eu espero, claro que a energia tem que se conservar, eu espero que a energia de uma frente de onda esférica dessa seja igual. Então, eu sei que a densidade de energia numa frente de onda dessa é a potência que eu calculei anteriormente sobre a área desta esfera que se propaga. Bom, é claro que quanto mais longe do Sol você estiver, menor vai ser a densidade de potência. Por quê? Porque esse D vai ser maior, né? Então, aqui, eu consigo calcular a densidade de potência que chega na Terra, através dessa fórmula que está aqui. Então, substituindo os valores, né? Eu sei que a potência eu calculei no slide anterior, e aqui eu sei que a distância do Sol à Terra é uma unidade astronômica, é esse valor aqui, 150 milhões de quilômetros. Olha que bonitinho, gente. A gente chegou na densidade de potência, ou a irradiância, né? Que chega na Terra, que é 1.365 watts por metro quadrado, que é aproximadamente o valor que a gente tirou integrando o espectro de corpo negro. Muito bem, então agora eu vou discutir aqui um modelinho bem simples de equilíbrio térmico, né? Então, olha só, esses 1.365 watts por metro quadrado estão chegando e cruzando aqui, né, a nossa Terra, e aí a Terra, então, vai ter um fluxo, né? E aí, para quem já estudou integrais superfície, né, vão estar aptos a calcular esse fluxo e consegue mostrar que a área de absorção da Terra, na verdade, professor, deveria ser a área de uma casca, de um hemisfério, né? Sim, é a casca de um hemisfério quando você faz a integral e você tem que definir lá a área, né, da superfície, mas você consegue mostrar que o fluxo dado pode ser simplificado pela área de seção reta. Ou seja, tinham perguntado na aula anterior sobre Terra plana, né? Enfim, eu não vou entrar muito na discussão, mas se a Terra fosse plana, então, e com esse disco virado diretamente para o Sol, daria no mesmo. Então, aqui eu vou fazer um modelinho de absorção. Ó, a potência absorvida da energia solar que chega na Terra é aquela densidade de energia vezes a área, e a área, então, é a área do círculo, que é πRT ao quadrado. Legal. Só que a Terra, então, ela vai absorver essa radiação e ela vai emitir também. Só que aí, sim, a área de emissão é a área de uma esfera, né? Porque ela, enfim, a Terra é uma esfera e a gente vai usar esse modelo. Então, tá aqui, ó, a emissão vai acontecer, a potência da emissão da Terra é a área de emissão, ó, que é 4πr ao quadrado, a área da esfera, multiplicado pela densidade de emissão da Terra, dado pela equação de Stefan Boltzmann, ó, sigma t da Terra quarta. Então, com isso, ó, eu vou fazer um modelinho aqui de equilíbrio, né? A potência absorvida é igual à potência emitida, né? É a ideia de um corpo negro. Então, eu igualo essas duas equações e eu consigo estimar a temperatura da Terra. Olha que interessante, ó. Dá algo bem próximo do que a gente sabe que é real, né? Então, aqui deu 278,5 Kelvin, que é aproximadamente 5,5 graus Celsius. E esse é o modelinho que diz qual deveria ser a temperatura na Terra. Bom, essa seria a temperatura na Terra se ela não tivesse atmosfera. E aí, por conta do efeito estufa, esse valor aumenta um pouquinho e permite a vida da forma que a gente conhece na Terra. Então, como a gente já discutiu, o efeito estufa, ele não é o vilão, né? Por conta do aquecimento global. É a intensificação do efeito estufa que é um problema. O efeito estufa é super importante para que a gente não tenha a temperatura média da Terra de 5,5 graus Celsius. É isso, gente. Muito bem. Então, agora eu vou voltar lá no chat.
O Ruben perguntou sobre a relação com a frequência, e o Yannick respondeu, HF. Então, depois de Einstein, né, que explicou o efeito fotoelétrico, Ruben, a gente sabe que a energia da luz ela está dividida em pequenos pacotes, que são os tais dos fótons, né? E esses fótons têm energia H vezes F, onde F é a frequência da onda que está carregando, né, a onda de luz, né? Então, quando eu escrevi F é igual a HC sobre lambda, na verdade, tem um passo anterior que eu esqueci de escrever, na verdade, eu omiti mesmo, e aí essa é a expressão direta, tá? Muito bem, aí o Yannick me ajudou, obrigado, Yannick. E aí vem a pergunta do Vitor. Ele perguntou se as células de silício absorvem que faixa do espectro em sua maioria. Essa é uma ótima pergunta, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre a absorção de materiais na aula que vem, quando a gente começar a falar de materiais semicondutores, mas aqui, claro que eu não vou deixar a pergunta escapar, né? Vou voltar naquele espectro lá, que não é o espectro que o módulo solar observa na Terra, é um espectro do espaço, tá? Mas eu vou usar ainda esse gráfico. O silício ele tem uma barreira de energia, ou gap de energia, como a gente costuma falar, de 1,1 eletronvolts, o que vai dar aproximadamente 1.100 nanômetros. Então, aqui é a barreira de absorção do silício. E o que vai acontecer? Qualquer energia acima de 1,1 eletronvolts ou comprimento de onda abaixo vai ser absorvido pelo silício, tá, Vitor? Então, tudo isso aqui, ó, em princípio, é aproveitável pelo silício. Essa parte aqui, não. Por quê? Porque são fótons que têm energia mais baixa do que o que ele pode absorver, tá? Então, respondendo a sua pergunta, todos os fótons com comprimento de onda abaixo de 1.100 nanômetros são aproveitáveis pelo silício. Maicon perguntou, o calor gerado pela própria Terra não interfere nessa temperatura? Então, você diz, entendi, no próprio núcleo, né, que a Terra está quente. Sim, com certeza, Maicon. Naquele modelo lá, eu estou simplesmente considerando a temperatura da Terra dada pelo aquecimento que o Sol exerce. Então, além do efeito estufa, a gente também tem, como o Maicon bem mencionou ali, a própria temperatura interna da Terra, mas ainda assim, Maicon, basta a gente ver de noite, né? À noite a gente percebe que o Sol é o principal aquecedor da Terra, né? A gente fica, por exemplo, se você vai numa região que quase não recebe sol ao longo do dia, como, por exemplo, é o caso do inverno nos polos, ele não recebe sol por 3 meses, as temperaturas vão a menos 30, menos 40, menos 50 graus, até menos, se não me engano. Então, assim, a gente percebe que o núcleo da Terra está quente, mas se não for o Sol, a Terra não se aquece da forma como a gente conhece, tá? Muito bem. Adaías, professor, no slide do espectro solar você comenta que estão faltando linhas e eu não consegui visualizar essa explicação. Tudo bem. O que eu estou falando são aquelas ranhuras, Adaías, que tem no espectro solar. Ó, isso aqui, ó, essas ranhuras, tá? Quando você compara essa curva vermelha, ela é lisinha, né? Vamos dizer assim, ela é mais contínua do que o espectro real, que é a curva preta. Ele tem essas ranhuras, tá? E essas ranhuras têm a ver com absorções de elementos químicos lá no Sol. Bom, é isso. Então, não tem nenhuma pergunta. Eu vou avançar. Tem o pessoal escrevendo, vou aguardar mais um minutinho aqui. Bom, Gustavo Lavalle Guimarães fez umas perguntas lá do... Gustavo Lavalle Guimarães, está lá na transmissão. Se estiver me ouvindo e tiver alguma pergunta... o pessoal está lá no grupo de WhatsApp também ajudando, a Bia me ajudando com alguns gráficos, legal. Beleza, a Luane Pantas falou que quer usar no trabalho. Luane, a gente consegue calcular isso, tá? Se você quiser, isso tem na minha tese de doutorado também. Eu posso te explicar como calcula, por exemplo, isso aí.
Na minha tese de doutorado tem essa figura, se você quiser. Muito bem. Adaías percebeu, Yannick, inclusive é através dessas ranhuras que a gente consegue obter a composição química do Sol e outras estrelas. Exatamente. Exatamente, Yannick. Obrigado. Eu não vou entrar nessa discussão, é uma discussão mais astronômica, e a gente vai avançar aqui na nossa aula, nosso encontro. Não gosto muito de chamar de aula, gosto mais de chamar de encontro síncrono. E aí, vamos lá, gente. O próximo bloco de perguntas é esse aqui, falando um pouco sobre o fator AM, falar um pouco sobre os espectros padrão, e aí vocês vão discutir isso lá na sala de apoio. Então, deixa eu criar aqui a sala de apoio. Boa discussão, eu vou deixar... deixa eu ver de novo as perguntas para ver quanto tempo. São só 3 perguntas, eu vou deixar 10 minutos dessa vez, tá? Como é que está sendo aí? Quem quiser abrir o microfone rapidinho para me falar. Foi suficiente o tempo anterior ou não? No nosso grupo foi sim, no último bloco de discussões. Beleza. Tá bom. Então, vou criar 10 minutos aqui, gente, para vocês. Vai lá. O convite foi enviado. Voltando aqui, então, das salas, né? Questão 1. O que são os espectros AM0, AM1.5G e AM1.5D? Discuta possíveis aplicações que usem tais espectros. E aí eu vou abrir aqui novamente o nosso conjunto de slides. Bom, e aí avançando aqui, né? Além daquela estimativa das temperaturas do Sol e da Terra, por modelos físicos, né, de troca de radiação, a gente tem aqui acesso a essa informação, né? De que quando a luz do Sol passa pela atmosfera da Terra, ela sofre desvios, absorção, espalhamento, né? E aí a gente vai ter origem a diversas componentes da luz do Sol. Bom, então aqui fora, no topo da atmosfera, eu tenho o espectro completo, né? O AM0. Daqui a pouco, o AM0, esse AM vem do inglês air mass, ou no português massa de ar, tem a ver com a espessura da camada da atmosfera que a luz do Sol passa. Então, se é AM0, quer dizer que a luz do Sol não passou por nenhuma camada atmosférica. É no topo da atmosfera, sem passar por nenhum gás, né? E aí, quando ela entra na atmosfera, ela começa a ser espalhada, começa a ser desviada, começa a ser espalhada, tanto por nuvens, quanto por poeira, enfim, quanto refletida pela superfície da Terra. A componente que vai diretamente, quando a gente, por exemplo, olha direto para o Sol, que não é aconselhável, isso seria a componente direta, aquela luz que bate, que vem do Sol numa linha reta e bate direto em você. Ou que você olha com os olhos, mais uma vez, isso não é aconselhável. Isso é a componente direta da luz do Sol. Existe uma parcela da luz do Sol que iria embora sem interagir com você, ou com um módulo terrestre, por exemplo, e aí ela acaba desviando e consegue chegar, né, no módulo. Essa é a radiação difusa, que pode acontecer tanto por conta de nuvens, poeira, qualquer coisa que esteja na atmosfera, tá? E existe uma outra componente chamada de albedo. Albedo é a parte que é refletida pela superfície da Terra, não só a Terra, como assim, né? O solo, mas como qualquer coisa que esteja na sua superfície, como prédios, né? Construções, qualquer coisa que esteja na superfície e reflita a luz é o albedo, tá? Então aí você olhando aqui, o módulo solar recebe diversas contribuições energéticas aqui por conta desses desvios, né? Bom, e aí, quando a gente vai olhar o espectro solar, falando de massa de ar, né? Tem a ver com isso aqui, ó. Aquele AM0, então, é aqui no topo da atmosfera. AM1 seria o quê? Uma camada atmosférica, ou seja, a luz que passa aqui numa linha perpendicular à atmosfera, né? Então, isso aqui seria AM1.0. E qualquer outra posição da Terra, né? Latitude da Terra, que receba a luz do Sol de uma forma inclinada, isso tem a ver com latitude, tá, gente? Vocês podem perceber que
essa linha, né, esse segmento de reta aqui, que a luz do Sol tem que caminhar, percorrer na atmosfera, ela é maior do que essa. Então, esse aqui vai ter um fator AM maior, tá? Por isso, então, que a gente trabalha com essa grandeza aqui, o fator AM, tá? Aqui eu coloquei um gráfico lá, né, de diversas latitudes da Terra, e aí, para a gente ter uma noção, né, o fator AM, ó, AM1, obviamente, vai ser para a latitude igual a 0 grau. Então, todo mundo que está na linha do Equador recebe, ao longo do ano, um espectro solar AM1, né, aproximadamente ao longo do ano todo. E aí, quando eu vou para latitudes mais altas, tanto para baixo quanto para cima, então em módulo, né, o fator AM aumenta, ó, né? Então, aqui eu coloquei um ponto C bem no Rio de Janeiro, ó, seria um AM 1.1, talvez, e aqui o padrão, que é 1.5, ele equivale a uma latitude de aproximadamente 48 graus, que seria mais ou menos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, mas quase aqui, né, nesse ponto, 1, 2, 3, 4, 5, para nós, já é aqui, ó, no finalzinho da Argentina, tá? Vamos discutir já já o porquê do AM 1.5 ser o padrão, né? Bom, então é assim que se estima o fator AM, tá? Tem aquelas equações. E aí, quando a gente olha o espectro solar na superfície da Terra, então ele é um pouco diferente, né? Ó, em preto está o AM0 e em vermelho está o AM 1.5G. Esse G, gente, vem de global. Global é a soma das componentes direta e difusa, tá? Não leva em consideração o albedo. AM 1.5G. Então, agora vocês entenderam o que é 1.5 e o que é o G, tá? Ah, professor, mas por que não é só a questão da atmosfera diminuir a intensidade, né? Também tem aqui uns vales que acontecem, né? Umas coisas bem grosseiras, né? Vou até desenhar aqui, ó. O que são essas coisas aqui, né? Essas coisas que estão aqui são absorções que acontecem por conta dos gases que tem na atmosfera. E aí não é só espalhamento, né? A atmosfera também atrapalha um pouco absorvendo a luz do Sol. E é isso que vai dar o efeito estufa, na verdade, mas eu não vou entrar nessa discussão aqui agora. Então, esses vales que aparecem aqui no espectro é a absorção desses gases atmosféricos aqui, tá? Então, esse é o M1.5G, ele tem 1 kW por metro quadrado, quando eu integro esse espectro vermelho, e geralmente, como é global, a gente está falando de situações que possam perceber a luz que venha de todos os lados. Essa cor não é muito boa para esse desenho. Então, a luz que venha de todos os lados vai estar atingindo, por exemplo, esse módulo fotovoltaico, ele vai estar aproveitando toda a luz global, tá? Então, aplicações para o AM 1.5G, aplicações terrestres planas, como essa que está aqui. Aplicação para o AM0, obviamente, você tem que estar longe, fora da atmosfera. Então, a gente está falando de satélites, por exemplo. Ah, professor, um robô que vai para Marte vê o AM0? Obviamente não, né? Ele vê um espectro completamente diferente desse, porque tem a ver aí com outro. A gente tem que aplicar aquele modelo. A gente tem que aplicar aquele modelo de radiância, né? Com a órbita, por exemplo, de Marte, para saber qual o espectro que chega em Marte, tá? E, por fim, o AM 1.5D, vocês já entenderam o que é o 1.5, e o D, então, tem a ver com o espectro ser direto, é aquele que você recebe numa linha reta que liga você e o Sol, ou o módulo e o Sol. Esse espectro ele é menor, né, porque não envolve aquela parcela da radiação difusa. É esse espectro que está aqui em verde, e ele tem, quando eu integro isso, 900 watts por metro quadrado, tá? Mais uma vez, absorções aqui da atmosfera. Que tipo de aplicação vai usar o espectro direto? E aí é importante, né? Ah, professor, mas se eu estou na Terra, eu recebo o tempo todo tipo de radiação. Isso é verdade. Mas tem um tipo de aplicação, que eu vou tentar desenhar um pouquinho aqui para vocês, que vai receber apenas o espectro direto. Então, aqui, ó, são aquelas aplicações onde você usa concentradores. Então, vou desenhar aqui uma lente, tá? E aqui tem os raios solares entrando.
A gente sabe que uma lente foca, né? Ele focaliza os raios solares num ponto. E aí o que acontece? Você vai lá e coloca o seu dispositivo, né, a sua célula solar, aqui. Qual é a vantagem desse tipo de sistema? A vantagem é que você pode usar menos material. Olha só, para absorver toda essa área aqui, ao invés de colocar uma célula deste tamanho, eu coloco uma célula deste tamanho. Essa é a grande vantagem, de economia de material, né? Ou seja, custo. Então, nesse tipo de aplicação que você usa concentradores, é muito importante que você acompanhe o Sol. Por quê? Porque se o Sol, por exemplo, ó, ao invés de entrar com os raios solares assim, ao longo do dia, o ângulo do Sol varia, né? E aí, por exemplo, esses raios solares que estão entrando com uma certa inclinação aqui, ó, eles vão estar sendo focalizados num outro ponto diferente da sua célula. E aí a sua captação vai a zero, né? Então, o que esses módulos costumam fazer? Costumam acompanhar o Sol para estar o tempo todo recebendo a radiação a 90 graus e a radiação direta. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. A Thalita pergunta, aquela forma de captação concentrada que foi falada na outra aula, foca no uso do albedo? Não. Foca no uso da concentração solar direta, da radiação solar direta, como eu acabei de falar. O albedo e a radiação difusa não conseguem ser aproveitados por essas células solares aqui. Tá? Mateus, uma aplicação usando esses concentradores é vantajosa para a instalação no telhado de casa? Isso é uma boa pergunta e aí tem a ver com o custo, né? Porque para você fazer uma instalação dessa, você tem que colocar seguidores solares, como eu falei, senão não faz nenhum sentido você ter um módulo com concentradores estático, e aí, à medida que o Sol muda o ângulo no céu, você só vai ter um momento do seu dia com o Sol chegando no seu dispositivo. Então, você tem que levar em conta o gasto de energia elétrica para você mover essa parte mecânica do sistema, tá? Então, tem que fazer uma conta, tá, Matheus, para saber sobre a viabilidade dessa montagem para a residência. Bom, vamos rapidamente voltar para a aula, porque estou vendo aqui que já não vai dar tempo de fazer tudo. Qual é a radiância total do solar? Qual é a radiância solar total dos espectros acima? Acabei de falar. E a diferença tem a ver, né, com o fato de você aproveitar mais ou menos o recurso solar. No Brasil, qual seria a faixa de valores para o fator AM? Como valores diferentes do padrão impactam a produção fotovoltaica? Bom, legal. Essa pergunta é muito boa, na verdade, bem difícil de responder, tá? Então, no Brasil, voltando naquele slide lá de latitudes, o Brasil está numa faixa de latitudes que vai bem baixa, né? Que vai aqui de mais 10 graus ou 10 graus norte, né? Até, talvez o Brasil vai mais ou menos até aqui, né? Até uns 30 graus sul, 10 a 30 graus. Ou seja, né? O Brasil, então, tem fatores AM que vão de 1 até mais ou menos 1,2, se a gente olhar aqui esse gráfico. Bom, qual é o impacto disso, né? A gente sabe que quanto menor o fator AM, mais irradiância solar chega. Então, aqui ó, tem uma equaçãozinha que dá mais ou menos ó, esse ρ aqui, né? Elevado ao fator AM, né? E aí dá para a gente estimar mais ou menos qual é a radiância que chega em cada região da Terra usando essa equação. Então, o impacto disso é que quando você faz a conta com a M1.5G, que é o espectro padrão que foi definido pela STM, a STM é o Inmetro americano, tá? Então, qual é o interesse deles? Saber qual é a aplicação melhor para eles. Então, eles definiram como padrão o espectro AM1.5, que é basicamente aqui, ó, bem no centro dos Estados Unidos, né? Então, por isso que o mundo todo usa esse padrão, e ele coincide bem ó, com os países da Europa, com a maioria dos países da Europa. Então, por isso que a Europa também adotou esse padrão de AM1.5 como o espectro padrão para caracterizar as células e os módulos. Para quem já pegou um módulo ou viu o datasheet de um módulo, sabe que ele as eficiências, corrente, tensão dele, são todas baseadas no AM1.5G. E isso tem a ver com essa padronização. Mas, professor, a gente está no Brasil.
latitudes menores. Isso impacta? Com certeza, né? Então, o módulo solar no Brasil, ele teria uma potência mais alta, em princípio, só pensando em radiância, tá? É claro que a temperatura do Brasil, por ser mais alta, também influencia. Mas aqui, pensando exclusivamente em radiância, no Brasil seria mais alto e, consequentemente, potências maiores. Muito bem. Então, dito tudo isso, não tem nenhuma pergunta no WhatsApp, não tem nenhuma pergunta aqui. Vamos para o terceiro bloco de perguntas dessa aula de hoje. É o quarto no total, mas terceiro aqui desses slides. Deixa eu ver se é o último. É o último. Então, essa aula a gente vai conseguir acabar ela completa. Eu vou baixar a lista de participantes aqui e eu vou lembrar mais uma vez da aula extra de segunda às 16 horas, enquanto eu estou dividindo vocês em salas de apoio aqui. Não se esqueçam, dia 14 de setembro, a gente vai ter uma aula extra para resolver a lista de exercícios número 1. Então, gente, dei 10 minutos para vocês discutirem lá. Boa discussão. Bem-vindos de volta à sala principal. E vamos para a última rodada de discussões. Eu vou salvar os nomes dos participantes. Muito bem. Questão 1. Quais são os ângulos ótimos de posicionamento de um gerador fotovoltaico? Discuta sobre a variação da localidade. Então, existem dois tipos principais, né, de ângulos de orientação, que são a inclinação e o azimute. Então, vou pegar aqui o slide que tem esses ângulos para mostrar para vocês. Então, aqui, ó, a gente consegue ver, né? Então, o Sol está aqui. É claro que a posição do Sol no céu varia ao longo do dia, tá? Então, o Sol nasce no leste, vai fazer a sua trajetória aqui no hemisfério sul, principalmente aqui pelo lado norte, e vai se pôr no oeste, tá? Então, tem essa variação do movimento do Sol ao longo do dia, e ao longo do ano, o que a gente observa, é claro que o Sol continua sempre nascendo no leste e se pondo no oeste, e sempre tendo seu ponto máximo no norte, só que a altura do Sol no céu, né, representado por esse segmento de reta, ela varia ao longo do ano. No verão, ela vai ter a maior altura, e no inverno, a menor altura possível. E ela também varia com a latitude do local. Quer dizer, essa maior altura possível é maior ainda para latitudes mais baixas, tá? Então, tem dois ângulos principais de orientação. Aqui está o nosso módulo, né? Eu tenho o ângulo aqui, ó, esse ângulo, deixa eu desenhar aqui para vocês. Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, em relação ao norte, esse ângulo alfa W aqui, ele é o azimute, né? Ele mede o desvio em relação ao norte, tá? E eu tenho a inclinação, que ele vai medir o desvio em relação à posição completamente horizontal. Então, o que é zero, né? 0 grau é o módulo completamente deitado no chão. E 90 graus é o módulo completamente em pé, tá? Então, esses são os dois ângulos de orientação de um módulo fotovoltaico. E aí eu mostrei aqui nos slides anteriores que tem equações, né, para você estimar qual é a irradiância que chega no seu módulo como função do ângulo de inclinação e como... Bom, aqui na verdade só tem como função do ângulo de inclinação, eu coloquei o azimute, tá? A discussão é parecida, tá? Só que é no outro eixo, ao invés de ser nesse eixo, passa a ser nesse eixo. E aí a gente consegue mostrar, aí eu fiz aqui, né, umas projeções, a gente consegue mostrar que o ângulo ótimo de inclinação é igual à latitude do local, tá? Então, colocando o seu módulo na latitude do local, em princípio, você tem a maior geração fotovoltaica. É claro que vão ter detalhes que podem complicar essa questão do ângulo ótimo. Então, se você tem um telhado, você está no Rio de Janeiro, cuja latitude é da ordem de 23 graus, e você está numa casa que tem um telhado com 40 graus, com uma inclinação de 40 graus,
A pergunta é, eu devo colocar uma estrutura metálica, que vai ficar horrível, na verdade, né? Porque você tem que colocar uma estrutura metálica horizontal, com o seu telhado inclinado, para depois colocar em um ângulo perfeito, né? Super doideira. Esteticamente vai ficar horrível isso. Eu preciso colocar o módulo na inclinação perfeita, ótima? Bom, a resposta é, se você quer ter o máximo de captação, sim. Porém, pequenos desvios em relação ao ótimo são aceitáveis, porque olha só, a curva ela varia como um seno. E aqui tem esse aspecto do seno, né? Que lá no pico, ele na verdade não varia muito, né? Se a gente contabilizar aqui, ó, vamos pegar a curva de 30 graus, que é o mais próximo do que eu falei, né? Então, 30 graus é o ótimo. Mas olha só, eu diminuindo 10 graus para baixo ou para cima, mudando 10 graus para baixo ou para cima, olha aqui, eu estou praticamente no pico. Ao invés de ser 100%, eu vou estar com 0,98 talvez, eu vou perder 2% da energia que eu poderia captar. 20 graus ainda tem uma tolerância boa, ó, que está algo da casa aqui dos 90%, mais de 90%. Então, eu não me preocuparia com um telhado que não está num ângulo ótimo, tá? Agora, se você vai fazer uma instalação no chão ou num lugar plano, na laje de um prédio, aí, óbvio, que você vai colocar o seu módulo no ângulo ótimo, tá? Voltar para as perguntas. E o azimuth o melhor é orientado para o norte, claro, né? Se o local da instalação de um gerador fotovoltaico, um telhado, por exemplo, tiver uma inclinação e uma orientação azimutal diferente, qual o impacto na energia produzida? Acabei de falar sobre isso, esqueci que era a questão 2. Questão 3. Como se pode estimar a irradiância no local de instalação de sistema fotovoltaico? Discuta sobre equipamentos e técnicas. Bom, então, é muito importante saber o recurso solar que você tem em uma determinada localidade. Se você não sabe, você vai fazer uma conta, uma estimativa muito grosseira da quantidade de energia solar que você vai poder capturar ao longo do ano, tá? Então, existem softwares como o Radiasol. Eu estou com ele aberto aqui, eu vou compartilhar minha tela para vocês darem uma olhadinha. Mas antes de falar do Radiasol, a gente vai falar um pouco de instrumentos, bem brevemente, né? Existem instrumentos que medem o recurso solar, né? Então, exemplos desses instrumentos são o piranômetro e a célula de referência. O piranômetro ele tem uma boa resposta espectral, então ele pega quase todos os comprimentos de onda da radiação do Sol, enquanto que a célula e também tem esse formato abobadado, né? Enquanto a célula de referência ela é plana, né? Então ela vai ter um pouco de problema para capturar os primeiros raios solares de manhã e os últimos durante a noite. E ela também tem uma resposta espectral mais reduzida. Por quê? Porque ela é feita de silício. Em contrapartida, ela vai representar melhor o recurso solar que os módulos vão perceber, porque ela é a mesma tecnologia dos módulos e a mesma geometria, né, dos módulos. Então, tem essas questões aí. Então, a gente pode tanto medir a irradiância no local, o que é difícil, tá, gente? Porque, enfim, isso requer recursos. A não ser que você esteja pensando num projeto grande, e aí, por exemplo, eu vou mencionar aqui a legislação, eu não vou lembrar agora da regra ABNT, mas existe uma ABNT para grandes usinas de grande porte, são obrigadas a medir o recurso solar no local da instalação, no mínimo, com um ano, com no mínimo um ano, tá? Então, medir o recurso solar nessas ocasiões vai ser obrigatório. Para uma aplicação residencial, nem tanto, né? Como é que eu posso fazer, então, se eu quiser instalar o fotovoltaico em casa? E aí você vai usar uma base de dados solarimétrica. O Radiasol usa uma base de dados. Existem outras bases de dados. Existe o Atlas Brasileiro de Energia Solar. Tá? É uma fonte muito importante. É gratuita. Tem lá na minha página, já tá lá nas referências. Ele usa dados de satélites para fazer uma estimativa do recurso solar em cada local do Brasil e ele também usa alguns dispositivos de medição. Então, aí tem, por exemplo, os mapas de radiação solar no Brasil, né? Olha que legal. E aí você pode mais ou menos estimar, minha cidade está aqui, então tem mais ou menos esse valor de radiância.
Ou você pode ir numa base de dados na internet, por exemplo, como o Suera, né? O Suera ele é mantido pelo Banco Mundial. Está até errado esse link aqui, eu peço desculpa, mas na minha página já está certo. O NREL, que é o Laboratório de Energias Renováveis dos Estados Unidos, ele mantém, né, os dados e tal. Então, você pode tirar a informação de lá. E agora eu vou compartilhar minha tela para vocês verem um pouquinho o Radiasol. E aí, confirmem se estão vendo a minha tela, por favor. Tá tudo bem? Estão vendo minha tela ou não? Sim. Ah, tá no slide. Tá. Então, peraí. Bom, gente, deu 16 horas. Quem precisar sair agora, eu entendo, tá? Mas quem quiser ficar, vou mostrar rapidamente o Radiasol aqui, tá? Beleza, agora foi. Eu vou minimizar essa janela, senão vocês ficam vendo lá o efeito Matrix, sei lá, um déjà vu. E aí eu não estou vendo vocês, tá? Eu espero que esteja tudo bem. Deixa eu só ver se está tudo certo. Vocês estão vendo? Tá, legal. Então eu vou tirar dessa tela, senão fica essa doideira aí. Bom, esse é o Radiasol, tá? Ele foi desenvolvido pelo Laboratório de Energia Solar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, tem aqui a versão português, espanhol e inglês. Então, entrando nele aqui, esse aqui é o Radiasol 1, tá? Já está disponível o Radiasol 2 também. A primeira coisa que vocês precisam informar é qual é o local. Ó. Brasil, tem vários países, mas aqui eu, obviamente, botar Brasil e qual a cidade. Ele vai se basear aqui numa determinada estação solarimétrica, no qual ele tem o banco de dados. Eu coloquei Rio de Janeiro, Praça 15 de Novembro, lá na Praça 15, no centro do Rio. Então, se eu clicar em outro aqui, ó, ele já me dá uma estimativa, ó, dos valores aqui. Não sei se vocês estão vendo, mas eu acho que vocês podem dar um zoom aí, né? Vocês já vão ver aqui a média da irradiação solar em cada mês do ano, ó, tá? Se eu clicar em outra estação, Salvador, ele vai mudar, ó, me dá a latitude, se é sul ou norte, longitude, se é leste ou oeste, e os valores de radiação em quilowatt-hora por metro quadrado, já somando no mês todo. Eu vou colocar Rio de Janeiro, como eu falei para vocês, e vou dar um OK. E aí é isso. Deixa eu só... Tá aqui. Aí ele abre essa tela. E não dá para eu ampliar aqui. Ele abre essa tela, tá? Melhor aquele outro fundo, né? Tá. E aí, olha, eu consigo estabelecer aqui, ó, parâmetros da instalação fotovoltaica. Ó. Ângulo de inclinação, por exemplo, eu consigo colocar aqui, né? Supondo que ele vai ficar no ótimo, lá para o Rio de Janeiro, 23 graus. Desvio azimutal, então 0 quer dizer norte, né? Eu posso mudar aqui também. E basicamente são esses parâmetros que você muda. O local, inclinação e azimuth, só isso. E aí quando eu clico aqui, ó, ele me dá o gráfico da irradiação solar diária. Ó. Eu consigo ver o gráfico, eu consigo também olhar aqui o gráfico em linha, em barra, ou ter a tabela de valores. Olha que legal aqui, ó, mês a mês, ó. Então eu consigo olhar aqui, ó, a irradiância por horário, ó, nos meses, ao longo dos meses do ano, ao longo dos dias, tá? Então eu consigo botar aqui, ó, janeiro, ó, janeiro, tá aqui, ó. Eu consigo ter as componentes direta, difusa, albedo. Então tá ali, ó, toda a informação. Se eu clicar aqui nessa janela, ele me dá um pop-up e me joga para uma janela externa. E eu posso salvar os dados também. Posso salvar os dados. Aqui tem um disquetinho. Posso salvar esses dados e usar no programa externo. Então é super fácil de usar o Radiasol. Aí se eu quiser fazer aqui, mudar o ângulo do meu sistema, eu vejo qual é a perda que eu começo a ter, né? Enfim, ele é muito intuitivo, está muito fácil de usar. Espero ter dado ali pelo menos uma palhinha
básica para vocês. Aí a Thalita perguntou se são dados de estimativas. Eu não lembro agora, eu cheguei a estudar isso, mas agora eu não lembro. Se não me engano, o que o Radiasol faz é pegar dados de estações solarimétricas, né, medidos, e ele faz a interpolação para cidades próximas. Tá? É mais ou menos o que eu acho que ele faz. O Yannick pediu para colocar em tela cheia, mas eu não consigo. O Radiasol ele fica naquela tela daquele tamanho, infelizmente. E aí, gente, é isso, tá? Eu já baixei a lista de presentes às 16 horas, e aí quem quiser ficar para discutir alguma coisa, falar mais alguma coisa, eu vou ficar como de costume mais um pouquinho. E quem precisar sair, obrigado pela presença, viu? Até a próxima. Os vídeos no canal do YouTube devem